tem uma boa relação com o Alexandre de Moraes, né, Molica? É o presidente Jair Bolsonaro. Dá para esperar que essa troca no comando da Justiça Eleitoral, sai o ministro Edson Fachin, vem Alexandre de Moraes, muda alguma coisa nessa relação com os militares, com o Ministério da Defesa, que insiste, né, nas suas sugestões ao nosso sistema eleitoral? O problema é esse, é a palavra sugestões. As Forças Armadas foram convidadas a apresentar sugestões. As Forças Armadas, a Polícia Federal, uma série de entidades, estudiosos, universidades, enfim. E a pedir sugestão. O que você acha disso? Olha, o que pode melhorar? E só que, com base nesse convite, as Forças Armadas passaram a se achar donas do processo eleitoral. Passaram a se achar responsáveis pelo processo eleitoral. Isso não está escrito em lugar nenhum. Não está na Constituição, não está relacionado entre as funções das Forças Armadas e as Forças Armadas que parecem cada vez mais se transformar num exército bolsonarista. Na Venezuela tem lá o exército bolivariano. Daqui a pouco as Forças Armadas brasileiras vão se transformar em Forças Armadas bolsonarianas. Não, por que isso? Eles apresentaram as sugestões, a Justiça Eleitoral aceitou algumas, disse que outras não eram necessárias, outras mais para o futuro. Aí agora fez aquela história, acesso urgentíssimo ao código-fonte, um acesso que estava liberado havia 10 meses. E ficam aí nessa história, o Ministério da Defesa fica cada vez mais esticando essa corda, criando esse problema, sem apresentar uma evidência de possibilidade de fraude das urnas eletrônicas. Nunca houve isso. As urnas eletrônicas, se eu não me engano, foram adotadas em 1996. Desde então, as Forças Armadas não apresentaram nada, nenhuma observação em relação a isso. Ok, antes não tinham sido convidadas, mas só foram convidadas pelo então presidente do TSE, o ministro Barroso, diante já das acusações, das insinuações do presidente Jair Bolsonaro. E agora elas insistem em se colocar como protagonistas desse processo, criando um clima desnecessário, criando uma situação constrangedora. Não é para isso. Por que eles têm que ter um encontro privado? Por que os técnicos das Forças Armadas são mais importantes que os técnicos da Polícia Federal, de tantas universidades? Isso não é para acontecer, isso é constrangedor. Está se criando uma situação absolutamente desnecessária. Isso não é a função das Forças Armadas. As Forças Armadas poderiam ter sido mais rígidas quando o presidente Bolsonaro começou a mudar a legislação de controle de armas e de munição, a questão da numeração de munição. Isso elas não se manifestaram. Há pouco tempo surgiu a história, volto a citar aqui, que uma pessoa falsificou, uma pessoa ligada, um bandido ligado ao PCC, apresentou documentos falsos, certidões incompletas para o Exército e conseguiu, e o Exército autorizou que essa pessoa comprasse armas pesadas. Elas têm que se dedicar às funções dela. As Forças Armadas têm funções a exercer, têm um trabalho importante no Brasil e parece que agora que a única função das Forças Armadas é monitorar o processo eleitoral. Isso não é bom para o Brasil, não é bom para as Forças Armadas. As Forças Armadas pertencem ao Estado, são do governo, são Forças Armadas brasileiras, não são Forças Armadas bolsonarianas. Com vocês.